Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 23, verso 33. Se você achou, diga amém. Eu vou ler, você me acompanha na leitura, mesmo assentados, que diz assim, Lucas 23, verso 33. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nós queremos nesse momento te pedir, Senhor, que a tua palavra possa, Senhor, achar abrigo em nossos corações. Rogo a ti, Senhor, em nome de Jesus, por cada um dos teus filhos que aqui se encontram, para que, ó Deus, o teu nome possa ser glorificado, nos fazer refletir, ó Pai, em meio à tua palavra e trazer verdades, ó Deus, para as nossas vidas, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Você pode dizer amém? Eu queria que você fizesse uma pergunta ao seu irmão. Você se sente perdoado? Você se sente perdoado? Nós iniciamos esta série de mensagens falando sobre a cruz e começamos a refletir um pouco sobre a importância da cruz. Falamos na conversa de Nicodemos, quando Cristo mostra a importância dele ser levantado e para que as pessoas pudessem ver a humilhação, mas ao mesmo tempo ver a exaltação em meio à sua humilhação, por meio do seu sacrifício, ganhando-nos e trazendo vida para nós. Também mostramos um pouco da importância da cruz, falando da sua necessidade, que ele morreu por nós e para nós, nos trazendo a necessidade de adorá-lo e ao mesmo tempo a necessidade de nos arrepender dos nossos pecados. Falamos semana passada um pouco sobre a importância da cruz, nos trazendo a ideia de que assim como ele sofreu, ele também nos chamou para uma vida de sofrimento, mas que essa vida de sofrimento também trará a glória subsequente para as nossas vidas. Mas essa sequência, sofrimento e glória, vai sim perdurar em nossa vida, e em meio à nossa vida nós estaremos desfrutando da glória eminente, mas ao mesmo tempo de um sofrimento eminente em nossas vidas. Hoje nós gostaríamos de refletir sobre a importância e a necessidade que a cruz traz para nós ao aspecto da necessidade do perdão. Ao refletir sobre isso, nós vamos perceber que na igreja e em meio ao nosso convívio relacional, nós começamos a refletir e termos dificuldades de perdoar e também de sentirmos perdoados diante do sacrifício de Deus. Muitas pessoas, ao olharem para a cruz, não enxergam o seu pecado e nem enxergam o seu perdão. Muitas pessoas, ao olharem para a cruz, na verdade começam a se acusarem e ao mesmo tempo a não ver a necessidade de um sacrifício salvífico, vicário, ao sacrifício de Cristo em nosso lugar. Ao olhar para as Escrituras, vamos perceber que Deus, o próprio Cristo, nos instrua a perdoar, assim como Ele tem nos perdoado. Essa necessidade de perdão mútuo nos relacionamentos é grande, contudo, algo que nos afeta diretamente. Primeiro, a termos uma enorme dificuldade de sentirmos perdão um dos outros. E segundo, a enorme necessidade de não conseguirmos
nos sentirmos perdoados. Eu conheço várias pessoas ao longo desse meu ministério que têm dificuldade de olhar para si como salvo e, ao mesmo tempo, de não conseguir perdoar a quem está próximo de si mesmo. Ao olhar para isso, nós precisamos ampliar a nossa visão e a nossa cosmovisão em meio a esse texto que acabamos de ler. Em meio à paixão de Cristo, em meio a essa salvação que está sendo completada por Cristo agora em seu sacrifício, e no ápice do seu sacrifício, ele pendurado na cruz, ele tem a capacidade de olhar para os seus malfeitores, e essa resposta não é dada apenas aos seus malfeitores, é essencialmente aqueles que estão lhe maltratando, lhe pendurando na cruz, mas a todos que o acusam. Olham para ele, e ele olha com um olhar gracioso, e tem a condição de dizer: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Quando nós olhamos para esse contexto mais amplo, nós vamos perceber, irmãos, que em primeiro lugar, nós precisamos chamar a atenção para algo que é peculiar a todos nós. Não existe ninguém na face da terra que não seja pecador. E falamos um pouco sobre isso, pois ele morreu por nós, em nosso lugar, porque somos pecadores. Mas há uma ação linear entre se sentir perdoado e se sentir pecador. Muitos não se sentem perdoados por Cristo porque não sabem e não têm a ideia de que são pecadores, ou, no mínimo, não têm a ideia da gravidade do pecado. Temos, muitas vezes, a intenção de dizer que o meu pecado, ou a minha raiva, ou a minha ação para com os outros é uma ação cognitiva, é uma ação momentânea de raiva, e que no fim nos achamos bons porque somos, entre aspas, bons pais, bons pagadores de impostos, porque somos corretos em algumas áreas, e que não somos este pecador que a Bíblia diz, pecadores condenados ao inferno. Sobre nós está um escrito de dívida. Essa é a frase, essa é a ideia bíblica, essa é a gravidade da Bíblia, e por isso tão grave o pecado é em nós que foi necessário o próprio Deus morrer na cruz. Muitas vezes, irmãos, nós não nos sentimos perdoados e não perdoamos porque nós não temos a ideia da gravidade do pecado em nossas vidas. E eu quero remontar para você essa concepção. Eu quero levar você a entender por que Cristo morreu naquela cruz. Porque somos pecadores. Tudo começa em Adão. Adão e Eva, irmãos, pecaram responsavelmente. Pecaram e o seu pecado foi herdado por nós. Uma pergunta surge a meio a essa convivência que nós temos um para com os outros, e por muitas vezes nos perguntamos, por que agimos assim, por que eu faço isso e por que eu não me sinto perdoado? Por que eu faço o que eu faço? E eu quero dizer para você, irmãos, a resposta dessa pergunta é porque nós somos pecadores, mesmo que você não ache. Nosso orgulho, o seu orgulho. Nossa raiva, a sua raiva. A necessidade tendenciosa para o mal está impregnado em nós por causa do pecado. Não é à toa, irmãos, que a Bíblia revela, através do apóstolo Paulo, lá em Romanos, quando ele diz, olha, todos estão diante de Deus inculpáveis. Não há um bem sequer. Todos os nossos
tratares ou todas as nossas coisas boas que possamos fazer, não passa, como diz o profeta, de trapos de imundícia. O nosso pecado, irmãos, é uma realidade em que eu e você não podemos escapar. E é por isso que você age assim. É por isso que você não se sente perdoado. É por isso que você talvez não consegue perdoar. E é por isso que você tem atos pecaminosos. Porque eu e você somos pecadores. Mas uma coisa que me chama a atenção é exatamente a ideia da responsabilidade humana. Deus nos imputa em nós o pecado herdado por Adão e, ao mesmo tempo, nós decidimos pecar. E essa responsabilidade é nossa. É lindo o texto do apóstolo Pedro, lá em Atos, quando ele, falando para a nação israelita, e ele expressa para os israelitas: olhe, eu quero dizer uma coisa para vocês. Deus determinou, foi ato da presciência de Deus que ele viesse para a cruz. Mas quem colocou ele na cruz foi vocês. Os homens e as suas responsabilidades diante daquilo que eles achavam mais necessários, diante daquilo que eles achavam mais importante, eles pregaram Cristo na cruz, e isso foi uma ação direta, presciência de Deus, mas ao mesmo tempo foi uma responsabilidade humana. Ao olhar para tudo isso, irmãos, nós vamos perceber que nós somos agora influenciados pela mídia, pelo mundo e pela ação psicológica que nos traz a ideia de que nós temos um sentimento bom e que tudo que nós estamos inferindo ou fazendo é por causa de uma ação cognitiva ou de um impasse sobre nós, de uma ação relacional ou de um meio que nós estamos vivendo. Sim, eu posso até concordar em certo ponto que o ambiente em que você mora, as coisas que você escuta, lê, ouve, lhe influencia em suas determinadas ações. Concordo plenamente com isso. Contanto, eu quero dizer para você que eu e você somos totalmente tendenciosos a praticar o mal, muito mais do que praticar o bem, porque eu e você somos pecadores. Agora, diante da realidade do pecado, diante da nossa responsabilidade humana, dessa culpa herdada lá de Adão em nós, diante dessa ação que me tendenciona a fazer o mal cada vez mais, a pecar cada vez mais, eu olho para o santo Deus, me sinto distante dele. Não é à toa que por muitas vezes a Bíblia relata as ações de um Deus altíssimo, santíssimo, no seu alto e sublime trono. Mas ao mesmo tempo esse Deus que é santo, 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 ao mesmo tempo que esse Deus é longínquo, ao mesmo tempo que esse Deus aparentemente está tão distante de nós, porque Ele é santo e o pecado promove em nós um distanciamento enorme. Ele encarnou. O Verbo se fez carne, tabernaculou conosco, habitou entre nós e foi morto em nosso lugar. Ao mesmo tempo que nós temos a ação de um Deus santo que não aceita o pecado, nós vamos ver a ação do amor de Deus para promover aqueles que graciosamente os elegeu. A ação de serem justificados por causa da necessidade da cruz. Mas é interessante, irmãos, e eu preciso falar com você sobre isso, é que nós somos pecadores, estamos distantes de Deus, isso está impregnado em nós, nos tensiona para o mal, nos faz, irmãos, estarmos cada vez mais nos sentindo distantes de Deus.
Ao mesmo tempo disso, eu preciso entender que esse Deus Santo não aceita o pecador, não aceita o pecado. Como agora Deus irá atrair novamente o seu povo para si? Por isso, irmãos, a necessidade do mediador. Por isso a necessidade da morte substitutiva. Por isso a necessidade de alguém santo morrendo no lugar de pecadores. Por isso a necessidade que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Por isso ele morreu em meu e em seu lugar, e ao mesmo tempo ele tem a capacidade de olhar para nós, não mais agora como pecadores, mas como agora cobertos pelo sangue do Cordeiro Pascual, selados pelo seu sangue, marcado com o sangue do Messias. Ao olhar para nós, ele olha para mim, para você como justificados, santos, perdoados. Eu quero que você entenda a gravidade do pecado em nós. Quero que você entenda hoje a necessidade de entender que as suas ações são suas responsabilidades, que nós herdamos o pecado e ao mesmo tempo existe um Deus santo, irado, que a sua ira precisa ser aplacada, que a sua ira precisa ser aplacada diante de nós. Porque a consequência da ira de Deus no pecado é inferno, a consequência da ira de Deus em nós é morte, é separação, mas aprove a Deus a necessidade de enviar o seu próprio Filho para a cruz do Calvário, para que por meio dele, eu e você fôssemos perdoados. Eu queria que você pudesse compreender tudo isso. Porque por muitas vezes, irmãos, nós olhamos para a cruz, olhamos para o Cristo ressurreto, e não nos sentimos capazes de ser alvo do amor de Deus. Eu quero dizer para você, não se sinta, porque você não fez nada meritoriamente para merecer a graça salvífica de Deus. Eu e você não alcançamos essa graça salvífica porque merecemos. Não, isso é dom, isso é graça de Deus, isso é uma ação divina, é uma ação direta de Deus para com a tua vida. Eu e você não merecíamos, mas aprove a Deus fazer isso por mim e por você. Aprove ao Cristo que morreu naquela cruz do Calvário, perdoar os teus pecados, te tirar do lamaçal do pecado e trazer para a maravilhosa luz, te dar ao selo da garantia de uma vida eterna. Mesmo que em meio às circunstâncias nos sentimos ainda que não somos merecedores. E eu quero dizer para você, esse sentimento não vai sair. Mas eu preciso me sentir perdoado. Por que eu preciso me sentir perdoado? Porque, irmãos, Ele fez isso por você. Mas ao mesmo tempo entendendo que somos pecadores e vamos continuar pecando, porque por mais que Cristo tenha salvo-nos, por mais que Cristo esteja nos salvando ao longo do tempo, nós estamos num processo de santificação, e nesse processo de santificação nos faz lutarmos contra o pecado, e Ele está chamando você e eu para adentrarmos nessa luta diária, todos os dias e constante, porque em nós ainda está impregnado o pecado, e em nós nos faz, irmãos, tendenciar para o mal, mas quando aceitamos a Cristo, o seu sacrifício na cruz, entendemos que Ele nos perdoou, não por uma ação meritória minha, não por algo que eu tenha feito para merecer, mas por uma ação graciosa e única, exclusiva de Deus, uma ação direta para mim e para você. Daí eu entendo que eu preciso agora entrar nesse processo de santificação e fazer para com Ele uma luta contra o pecado que está em mim, e agora me faz entender que mesmo responsáveis pelas minhas ações, mesmo responsável pelas minhas atitudes, eu posso hoje, agora, eleito, salvo diante da cruz do Calvário, do sacrifício de Cristo, poder escolher não pecar.
Mas se pecarmos, ainda tem um advogado junto ao Pai, que me defende, que me advoga, que me perdoa, mas que me chama para uma responsabilidade de lutar constantemente, até aquele grande dia, até aquele momento em que, como na visão do Apocalipse, todos estarão diante dele, diante do trono e do Cordeiro, e celebrando ao sacrifício, aquele que foi morto, mas ressuscitou, aquele que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, a ele, para todo sempre. Amém. Contanto, irmãos, o que me chama a atenção, além de tudo isso, é que eu e você não nos sentimos perdoados. E temos a dificuldade extrema de perdoar. Essa ação, irmãos, é norteada em nós por causa do pecado. E se nós compreendermos o plano de Deus, para mim e para você, talvez vamos entender que agora o que eu sinto diante de Deus e o que eu faço diante do meu irmão também é uma ação graciosa. O que eu sinto diante de Deus não foi meritório meu. O que eu conquistei ou o que foi conquistado por mim não foi porque eu fiz ou deixei de fazer, não, foi Ele que fez por mim. Dessa forma, Ele me chama e diz, assim como você é perdoado, perdoe também. Essa ação vertical e horizontal diante de Deus e diante dos irmãos, diante da sociedade, diante do seu próximo, precisa ser vivenciado por nós. Mas quando nós reconhecemos que somos pecadores, que eu fui conquistado pela graça, que não foi uma ação meritória minha, eu começo agora a olhar para mim diferente. Porque a minha resposta à ação graciosa de Deus é uma luta contra o pecado e uma adoração e arrependimento ao Senhor. Essa deve ser a nossa resposta. Santificação, adoração e arrependimento. E nos relacionamentos, eu preciso também entender que em meio às lutas, em meio às turbulências da vida, eu também preciso ser imagem e semelhança de Deus. Eu preciso refletir a glória do Cristo que morreu em meu lugar. E assim como Ele me perdoou, eu também preciso perdoar. Pastor, é tão difícil isso. Não é fácil. O senhor não sabe o que o meu esposo fez. O senhor não sabe o que minha esposa fez. O senhor não sabe o que meus filhos têm feito por mim. O senhor não tem ideia o que o meu vizinho tem falado de mim. Não sei, não sei. Mas ele sabe. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Mesmo juntando tudo o que essa pessoa ou esse indivíduo fez contra você e contra a sua vida, nada pagaria a tua entrada no reino dos céus. Nada que você poderia ter feito ou pode fazer iria garantir o perdão de Deus para a tua vida. Ao compreender isso, irmãos, por que não oferecer o perdão? Por que não oferecer aquilo que foi me oferecido de graça? E assim você não vai estar fazendo pelo teu irmão. Assim você não vai estar fazendo pelo teu esposo, nem vai estar fazendo
pelo teu vizinho, não, você vai fazer porque você recebeu. Você irá realizar porque você recebeu de graça. Hoje, irmãos, há muitos que estão dentro das igrejas que não conseguem se relacionar, que não conseguem nem com os que estão próximos dentro da sua própria família, porque o pecado tem tomado conta da sua vida. Essa é a resposta. O orgulho, a prepotência, o individualismo, a necessidade de se achar correto. E como eu estou correto, eu não me ofereço meu perdão a ninguém. Quero dizer para você, irmãos, isso é pecado. Diga isso a Deus. Diga ao Senhor, olha, Senhor, não precisa da cruz não, porque eu sou bom. Não há necessidade de Cristo ter morrido na cruz não, porque eu sou bom e diante das minhas ações meritórias eu consigo chegar ao Senhor. Só que não. Só que não. Se você for ver, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Romanos diz que você é indesculpável. O profeta diz que tudo que você fizer de bom ao longo de sua vida é comparado a um trapo de imundície. Então, nada que você possa fazer diante de Deus vai lhe trazer para o padrão dele. O único que veio no padrão de Deus foi o próprio Deus. E ele simplesmente te amou, te ofereceu perdão e morreu no seu lugar. Diante dessa ação graciosa de Deus, nos remete santificação, lutar contra o pecado. Nos remete à adoração ao Cristo, que merece toda a honra, toda a glória e todo louvor. E nos remete a arrependimento dos nossos pecados. E se eu continuo me achando melhor do que os outros, porque alguém fez isso ou deixou de fazer aquilo, significa dizer que eu não mereço, ou melhor, que eu não quero o perdão de Deus e eu não quero dar perdão. Talvez seja por isso que você não se sinta perdoado. E talvez seja por causa do pecado que você não consiga perdoar. Eu quero conclamar você nesta noite a entender, a adorar e a se arrepender do seu pecado. E assim, irmãos, diante de Deus, o seu relacionamento vai ser melhor e o seu relacionamento com o próximo será melhor. Isso é cristianismo. Essa é mais uma mensagem que a cruz traz para nós, nos levando a refletir em meio ao nosso mundo, em meio às nossas expectativas, a entender o que Ele fez por mim é muito maior do que eu possa fazer, do que eu possa oferecer, ou do que eu possa perdoar. A pergunta é, se eu recebo o amor de Deus, tão gracioso, tão imerecido, porque mediante essa ação graciosa, eu também não consigo oferecer.
Eu quero dizer uma outra coisa. Se você não consegue perdoar o teu irmão, você está o levando consigo para toda a frente. Para toda a vida. Ao deitar, ao caminhar, ao conversar, você se aprisiona nas ações que alguém fez por você. E você começa a viver no passado, em vez de ter expectativas do futuro. Todas as tuas ações e tudo o que você for fazer, até mesmo dormir, você vai se lembrar sempre e sempre do que alguém fez por você ou do que alguém deixou de fazer por você. Se você não consegue liberar esse perdão em meio às circunstâncias da tua vida, em primeiro lugar, porque Ele te perdoou. Em segundo lugar, porque foi de graça e merecido, e essa ação me chama a atenção para fazer a mais, você vai ter agora o triste trabalho de carregar sempre essa pessoa na sua mente e no seu coração. Mas o interessante é que você não quer essa pessoa perto de você. Você não quer essa pessoa nem pintado de ouro, como diz o ditado. Mas a todos os dias você lembra dele. Sabe qual o nome disso? Pecado. E isso vai gerando amarguras no teu coração, vai gerando pecados que vai se transformando em doenças, que vai te levando a depressões, que vai te levando a definhar, que vai te levar a estar cada vez mais longe do próprio Deus. A pergunta é, se diante desse quadro, eu compreendo que eu preciso ser perdoado, não por ação meritória, e que eu preciso perdoar. Algumas pessoas preferem estar distante de Deus, estar distante do relacionamento, mas carregando ele na mente e no coração, porque é tão orgulhoso e tão pecador, que não se vê como orgulhoso e pecador, na verdade se enxerga como a pessoa mais correta do mundo, e vive aprisionado dentro dos seus próprios pecados. Eu não quero essa visão para mim. Eu não quero ser preso dentro dos meus próprios pensamentos. Eu não quero ser preso dentro da minha própria casa. Eu não quero ser preso dentro dos meus próprios relacionamentos. Eu não quero odiar. Deus te chamou para ser amado dele e ao mesmo tempo se sentir amado. Deus te chamou para ser perdoado e ao mesmo tempo perdoar. Deus te chamou para olhar para a cruz e assim como ele teve a capacidade de dizer: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele nos chama para entender que imerecidamente eu e você somos alvos da graça e do amor de Deus. E que Ele nos oferece perdão. E nos chama para ser livres. Nos chama para ser reflexo da sua glória. E ao fazer isso, porque Ele fez por nós, fazermos com os outros. Esse é um desafio para a nossa vida. E eu conclamo você a se sentir amado do Pai e a se sentir perdoado dele. Amém?